Olhando novamente para o texto, devo dizer francamente que acho difícil decidir por onde começar. Parece-me quase um insulto à inteligência do leitor tentar explicar-lhe que a Lua não tem luz própria ou que os outros planetas, facilmente observáveis através de um telescópio, são todos esféricos. O fato de ele ter escrito este livro em meados do século XIX não o isenta de desconhecer os avanços científicos de sua época. Naquela época, as distâncias até a Lua, o Sol e a maioria dos planetas eram bem conhecidas. Sua declaração foi provado, sem sombra de dúvida, que o Sol, a Lua, as estrelas, os cometas e os meteoros de todos os tipos estão a poucos milhares de quilômetros, já era infundada naquela época. Este charlatão de parque de diversões, que descaradamente se autodenominava doutor, também diz, com incrível audácia, que está provado que a Lua não é eclipsada por nenhuma sombra. Teria sido muito interessante se você tivesse apresentado sua explicação alternativa. A propósito, ele poderia ter explicado as diferentes fases de uma lua que emitia luz própria. Sempre mentindo, a fórmula está provado é usada repetidamente ao longo do livro, com o propósito óbvio de evitar a necessidade de fornecer explicações que ele evidentemente não tinha ou que destruiriam sua fantasia. Como já discutimos o assunto do eclipse lunar anteriormente, não entraremos em detalhes sobre o assunto. Vamos então nos concentrar no pêndulo de Foucault. Este conhecido objeto projetado por Jean-Bernard Léon Foucault consistia em um pêndulo simples no qual uma esfera pesada, presa a um longo fio de metal, é deixada oscilar em qualquer direção. Esse movimento oscilatório é derivado da força da gravidade sobre o objeto, que faz com que ele comece a se mover, e da inércia do próprio corpo quando ele está em movimento até que outra força se oponha a ele e o pare. Em teoria, o plano de oscilação de um pêndulo deve permanecer fixo no espaço, mas a rotação da Terra faz com que o plano de oscilação varie. Esse fato foi corroborado em 1851 por Foucault, que decidiu pendurar um enorme pêndulo que havia girado vários graus em relação à sua trajetória original. Cúpula de 68 metros de comprimento do Panteão de Paris. Foucault colocou uma ponta fina de metal na extremidade livre da pesada esfera de 30 quilos, que deixou um rastro no chão arenoso, permitindo que seu movimento fosse seguido de forma clara e precisa. Uma hora depois que o pêndulo começou a balançar, os espectadores atônitos observaram o padrão que se formou no chão, o que mostrou que o pêndulo Houghton observa que o experimento foi repetido em quase todas as partes do mundo civilizado com resultados variados. Não há nada de estranho nisso. Nos polos, um pêndulo leva 24 horas para completar um ciclo. No Equador, o plano de oscilação do pêndulo não se move. Para locais intermediários, o período é calculado usando a fórmula, onde T é o tempo necessário para completar um círculo, e Q é a latitude do lugar. Um detalhe muito interessante e importante que os adeptos da Terra plana desconhecem ou omitem deliberadamente é que o pêndulo gira no sentido horário no hemisfério norte, enquanto gira no sentido anti-horário no hemisfério sul. Por fim, gostaria de chamar a atenção para o último parágrafo do segundo título, do qual podemos inferir o rigor das provas de Houghton. Um artigo publicado em data indeterminada por um jornalista anônimo, mal identificado por suas iniciais, no qual ele afirma não estar convencido. Convincente, não é,